E isso teria continuado assim, se não fosse por um homem extraordinário com paixão por patinação no gelo. Há 100 anos, Gilbert Walker era um cientista britânico de alguma importância. Uma rara obsessão o impulsionaria a fazer a primeira grande descoberta para o entendimento do El Niño. Walker procurava significado matemático em tudo. Ele analisou a dinâmica da patinação. Ele era fascinado pelo voo dos bumerangues e construía equações para descrever seus movimentos. Ele fez o mesmo com o voo dos pássaros. Ele até estudou a física da flauta e modificou seu desenho. Em 1904, sua fé na matemática passaria pela prova mais difícil. No final do século XIX, o Império Britânico dominava o mundo. Mas em sua possessão mais valorizada, a Índia, havia um problema. Todas as colheitas da Índia, aliás, toda a economia, dependia da monção, o período anual de chuvas fortes. Em 1877, a monção não chegara. E a fome que se seguiu matou 5 milhões de pessoas. Quando isso se repetiu em 1899, o governo britânico tomou uma atitude urgente. Eles acreditavam que devia haver uma maneira de prever as monções e pediram a Gilbert Walker para encontrá-la. Para Walker, tudo era matemática. Se ele pudesse achar padrões matemáticos no tempo, talvez ele pudesse prever a chegada das monções. Mas para encontrar esses padrões, ele percebeu que precisava olhar para além da Índia. O que ele percebeu foi que, para prever as chuvas na Índia, ele teria de estudar o tempo de maneira mais ampla por todo o globo. Então, ele, basicamente, reuniu todos os registros meteorológicos de todos os locais ao redor do globo e começou a procurar relações entre tempo em partes diferentes do mundo. Então, Walker examinou os registros de locais tão distantes quanto a Austrália, Maurício, Zanzibar e América do Sul. O que ele procurava eram correlações matemáticas entre o tempo em diferentes partes do mundo. Mas havia simplesmente números demais, muito mais do que nos movimentos da patinação ou no voo dos pássaros. Walker ficou sufocado pela quantidade enorme de dados. Havia muito para ser processado. No fim, ele teve uma oportunidade inesperada. Com o início da Primeira Guerra Mundial, muitos trabalhadores britânicos na Índia voltaram à Europa para lutar. As tarefas administrativas nos gabinetes da Índia diminuíram e Walker teve que lidar com muitos funcionários indianos ociosos. Então, ele os ensinou a fazer correlações estatísticas e os pôs para trabalhar em sua montanha de dados meteorológicos. Ele os transformou num computador humano. E de todas essas estatísticas, um padrão finalmente começou a surgir. Tudo se ligava à pressão atmosférica. Durante esse estudo, ele notou que quando a pressão atmosférica no Pacífico Central aumentava, ela tendia a diminuir na Indonésia e no norte da Austrália e vice-versa. Ele percebeu que havia uma gangorra na pressão atmosférica entre o Pacífico Central e a Indonésia. E ele notou que isso também ocorria a cada 3 ou 5 anos. Normalmente, a pressão era baixa perto da Ásia, o que provocava chuva e tempestades na Indonésia, e alta perto da América do Sul, o que mantinha o tempo seco e claro do Peru. Mas assim como o El Niño, a cada 3 ou 5 anos, esse padrão se invertia. Walker chamou sua descoberta de oscilação sul. Foi um conceito revolucionário. O tempo de cada lado do Oceano Pacífico, a milhares de quilômetros de distância, estava realmente interligado.
O incrível sobre o trabalho de Gilbert Walker é que ele foi uma das primeiras pessoas no campo da meteorologia que pensou grande, que ligou os padrões de tempo de continentes diferentes. Parecia até haver um elo com a monção. Muitas vezes, quando a oscilação sul se invertia, a monção falhava. Mas nem Walker ou qualquer outro sabiam que a descoberta dele um dia transformaria nosso entendimento do El Niño. As teorias dele foram rejeitadas de imediato. As ideias grandiosas de Gilbert Walker foram criticadas na época porque as pessoas não entendiam que o tempo e o clima de uma área podiam estar ligados a outra parte do globo, e isso realmente o prejudicou. As ideias de Walker estavam à frente do seu tempo. Por isso, o homem e suas teorias foram esquecidos. Seriam necessários 50 anos e um pouco de sorte para que o gênio de Walker fosse finalmente reconhecido. Foram as Nações Unidas que inconscientemente levaram a descoberta da próxima pista na história do El Niño. Em 1957, elas anunciaram um plano que iria transformar nosso conhecimento do clima. Ele se chamou Ano Geofísico Internacional. As Nações Unidas decidiram examinar os oceanos, a atmosfera, o solo, tentando aprender mais sobre o planeta Terra. Como parte desse grande plano, eles colocaram boias de pesquisa por todo o Oceano Pacífico. O objetivo era saber como a temperatura do mar mudava. Acontece que, por um golpe de sorte, 1957 foi um ano particularmente bom para se medir as temperaturas ao longo do Pacífico. O interessante é que, por acaso, eles escolheram um período de tempo em que o El Niño poderoso estava acontecendo. 1957 e 58 foi um dos maiores eventos de El Niño do século XX. Então, por acaso, conseguimos obter algumas boas informações sobre o El Niño e seus impactos. Para os cientistas, significava que eles fariam suas medições exatamente quando o El Niño atingisse a costa do Peru. Como esperado, eles viram que a temperatura do mar subiu. Mas aí, quando examinaram os dados de outras boias pelo Pacífico, descobriram outra coisa. Pela primeira vez, descobriram que as mudanças no Pacífico Leste, próximo ao Peru, não eram apenas locais, mas impactavam todo o Pacífico. E o Pacífico tem 16 mil quilômetros de largura naquela área. E ficaram totalmente surpresos ao ver como El Niño era mesmo enorme. Foi uma grande descoberta. O El Niño não era apenas um fenômeno peruano local, mas parecia cruzar todo o Oceano Pacífico. Eles logo perceberam que, à medida que a água se aquecia próximo à costa do Peru, ela esfriava do outro lado do Pacífico. Eles descobriram que geralmente a água é fria perto do Peru, no Pacífico Leste, e quente perto da Austrália e da Indonésia, no Pacífico Oeste. Mas quando o El Niño acontece, essa camada quente atravessa o Pacífico e a água quente aparece próximo ao Peru e a água fria, então, aparece no Pacífico Oeste. Mas assim como as descobertas de Gilbert Walker meio século antes, ninguém percebeu que essas mudanças podiam fazer parte de um padrão maior. Era necessário pensar de modo criativo.